A poucos seres humanos, a apenas alguns profetas, foi dado o privilégio de contemplar o trono de Deus. Entre esses temos Isaías, Ezequiel, João. Qual o único caminho para entrar na presença de Deus? Como é que os sacerdotes faziam para estar na presença de Deus? Para entrar no santuário de Deus. Levítico 16, versos 2 e 14. Arão devia entrar no lugar santíssimo, estamos falando do tabernáculo no deserto, ou seja, no lugar santíssimo onde o Senhor Deus se apresentava. Ele não devia fazer isso a toda hora. Ele faria isso apenas uma vez por ano no dia da expiação, no dia do perdão. Não entre a toda hora, senão você vai morrer. Mas havia que entrar como? Através de um ritual de aspersão de sangue. Através da aspersão de sangue sobre a tampa da Arca da Aliança, do propiciatório. Portanto, para entrar na presença de Deus, para entrar na presença do santuário de Deus, do trono de Deus, devia apresentar com aspersão de sangue. Havia derramamento de sangue. Nós vamos comparar agora duas visões do trono de Deus. Uma dada a Isaías e a outra dada a João. Isaías se encontra no livro de Isaías, no capítulo 6, dos versos 1 a 5. E a de João, no livro do Apocalipse, do capítulo 4, dos versos 7 a 11. Vamos ver primeiramente a de Isaías. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos, viram o Rei. Quero salientar aqui 2 coisas, irmãos, e nós vamos ver depois também no texto de Apocalipse. Primeiro, a santidade de Deus, o destaque à santidade de Deus. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a ele deve ser dada toda a glória. Em segundo lugar, irmãos, a reação humana diante da santidade divina. A incapacidade humana de estar na presença de Deus. A dificuldade humana de estar em pecado e estar diante de Deus. O destaque à santidade de Deus e a reação humana a essa santidade. Vamos ver agora o texto de Apocalipse. Falando ainda do primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo é semelhante a novilho, o terceiro com o rosto de homem, o quarto ser vivente é semelhante à águia, quando está voando. O que significavam esses seres viventes com essas características? Leão, novilho, homem, águia. As 12 tribos de Israel eram divididas em 4 lideranças. A liderança do leão, que tinha como símbolo o leão, as tribos eram lideradas por Judá. O novilho era a liderança exercida por Efraim. O rosto de homem se referia ao símbolo da tribo de Ruben, que era também uma das tribos líderes, de mais 4 líderes. A águia, a tribo de Dan. Esses eram as tribos de Israel. As tribos de Israel estavam representadas agora vendo o trono de Deus. Mas ainda vamos lá, verso 8, segunda parte do verso 8. E eles nem de dia nem de noite não tinham descanso, proclamando: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e é e que há de vir. Se olhar ainda no verso 11, diz assim: Tu és digno, Senhor de nós, nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, sim, por causa da tua vontade vieram a existir todas as coisas. O que é que se faz no trono de Deus? A primeira coisa que se faz quando se vê o trono de Deus é dar louvor à santidade de Deus.
Veja lá na visão de Isaías, dava-se louvor ao trono de Deus, dava-se louvor a Deus, santo, santo é o Senhor. E o mesmo louvor agora, o apóstolo João viu, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Mas ainda lá na visão de João, havia os 24 anciãos. Os 24 anciãos prostravam-se diante dele e se encontrava sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor. E aí vai o verso que lemos agora há pouco. Tu és digno, Senhor, de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas. O Senhor nosso Deus é o Criador. Mas ainda o Senhor Deus também é o nosso Salvador, através do Senhor Jesus Cristo. Por isso nós devemos louvá-lo. O que eram essas coroas dos 24 anciãos? Os 24 anciãos representavam o povo salvo, os filhos de Deus salvos, e a coroa da salvação. A coroa eram coroas de salvação. Nós vemos a reação do profeta Isaías quando reconheceu que era um homem de lábios impuros. E João chorou da verdade de que não havia ninguém digno. Apocalipse 5:4. Quando vemos a dignidade de Deus, compreendemos a situação humana. Somos totalmente indignos e precisamos de Cristo como nosso Redentor. Satanás acusa a Deus de ser arbitrário, egoísta e severo. No entanto, um breve momento na sala do trono de Deus expõe as mentiras de Satanás, expõe as mentiras do inimigo. Somente quando vemos Cristo como ele é, o Cordeiro que foi morto, conforme Apocalipse 5:12, podemos ver o Pai como ele realmente é. É reconfortante saber que ao ver Jesus, vemos o Pai. João 14:9. Quem vê a mim, vê ao Pai. E a maior revelação do caráter do Pai é vista em Jesus morrendo por nós na cruz. A cruz nos revela duas verdades. A primeira é que Deus nos ama a ponto de se sacrificar por nós. A segunda, a cruz deve mostrar que somos pecadores e caídos, de tal maneira que somente por meio da cruz podemos ser salvos. A cruz nos mostra isso, irmãos, nos mostra o amor de Deus. Novamente, o verso áureo da Bíblia: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer, para que nós pudéssemos ser salvos. Veja o texto de Hebreus, capítulo 4, versos 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, ele se compadece das nossas fraquezas, pois foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. E agora veja lá o verso 16. Portanto, acheguemo-nos confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Como é que nós podemos nos achegar no trono de Deus através do nosso grande sumo sacerdote? Grande sumo sacerdote que nos dá confiança, nos dá ousadia para que cheguemos ao trono, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Outras versões desse verso diz assim: para acharmos socorro em termos de necessidade, para acharmos socorro na hora que precisarmos, para acharmos socorro sempre que precisarmos ajuda. É esse o Senhor Deus, é esse o Senhor Deus que cuida de cada um de nós. Quando nós entramos através dos profetas, quando nós contemplamos o trono de Deus, nós podemos contemplar a bondade de Deus, o amor de Deus, o caráter de Deus, o caráter amorável de Deus, que quer o bem de cada um de nós, que pode nos socorrer em termos de necessidade, em termos de angústia, que pode nos socorrer sempre que precisemos de ajuda.